Ao longo da história, o poder sempre esteve concentrado nas mãos de poucos, desde os primeiros chefes tribais e seus xamãs até a elite política de hoje. Mas às vezes esse poder foi mantido firmemente dentro das linhagens familiares, passando de geração para geração como uma herança pouco merecida. Fala galera, eu sou o De Ferreira e hoje vamos dar uma olhada nas famílias mais poderosas e ricas do mundo. Então já se prepare e fica até o final para conhecer a família mais influente e poderosa da atualidade. Em quinto lugar, a família Rothschild. Com um nome que aparece em quase todas as teorias da conspiração por aí, não é surpresa que os Rothschilds acabem nesta lista. Sejam eles responsáveis por assassinar JFK para garantir que ele não invadisse Cuba e assim destruísse o lucrativo mercado de açúcar, ou por terem financiado secretamente o 11 de setembro. Se há uma teoria da conspiração por aí, as chances são de que os Rothschilds estejam no centro dela. Porém, com uma história familiar como a dos Rothschilds, é difícil culpar os teóricos da conspiração. Iniciando como um humilde aprendiz trabalhando em um pequeno banco de Hamburgo, Mayer Rothschild demonstrou desde cedo um grande interesse e talento para finanças. Em pouco tempo, Mayer se tornou um membro relevante da estrutura bancária global e iria instalar seus 5 filhos nas capitais financeiras da Europa. Supervisionando operações de Londres a Berlim, os Rothschilds ajudaram a estabilizar moedas internacionais por meio de suas práticas bancárias e de empréstimos com os governos. Embora isso fosse geralmente uma coisa boa, pois mantinham os mercados estáveis e as pessoas empregadas, os Rothschilds certamente ganharam um bom dinheiro por seu trabalho de caridade. Enquanto a Europa mergulhava na Revolução Industrial, os Rothschilds estavam lá para financiar o hobby favorito da Europa, travar guerras contra si mesma. No entanto, permanecendo principalmente no lado certo da história, os Rothschilds foram rápidos em emprestar à Inglaterra cerca de 10 bilhões em dólares na cotação de hoje, para ajudar a financiar o esforço de guerra contra Napoleão Bonaparte. Nessa época, a fortuna dos Rothschilds era tão vasta e sua rede financeira tão elaborada, que eles realmente receberam a notícia da derrota de Napoleão Bonaparte em um dia inteiro antes do governo britânico. Essas demonstrações impressionantes de poder e alcance internacional há muito tempo colocam os Rothschilds sob extrema suspeita, e eles têm sido culpados por praticamente todas as grandes guerras ou outras catástrofes ao longo da história. Muitas vezes são retratados como nada mais do que famintos por dinheiro e malignos a ponto de lucrar com a miséria humana. No entanto, a verdade é que os Rothschilds eram simplesmente uma família extraordinariamente talentosa no mundo das finanças, e suas contribuições de caridade para a sociedade humana são algumas das maiores da história e continuam até hoje. Ou talvez os Rothschilds me pagaram para dizer isso aqui, vai saber, né? Em quarto lugar, a família Rockefeller. Se há um nome sinônimo de poder internacional e intriga dos Rothschilds, são os Rockefellers. John Rockefeller nasceu na zona rural de Nova York, filho de um pai vigarista e de uma mãe profundamente religiosa. Ao contrário de seu pai charlatão, John era frequentemente descrito como um jovem sério, educado e honesto. E aos 17 anos começou a trabalhar como contador em uma pequena empresa de produtos agrícolas. Trabalhando longas horas, Rockefeller se deliciava com as complexidades do trabalho, mas tinha uma mente aguçada para as finanças e orçamento. Vendo uma oportunidade com o nascimento do motor de combustão interna, Rockefeller iniciou uma parceria comercial com um amigo e seus irmãos, entrando no negócio de refino de petróleo em uma época em que todos os outros estavam ocupados tentando extraí-lo do solo. Ou seja, o cara já estava olhando à frente. A descoberta de reservas gigantes de petróleo no Texas e a crescente exploração de petróleo no Oriente Médio deixaram claro que esse novo recurso era a onda do futuro. E ainda assim, existia muito pouca infraestrutura para o refino real de petróleo em combustível e outros produtos. A corrida do ouro do petróleo viu empreendedores abrirem empresas de prospecção e perfuração ao redor do mundo. Mas uma crescente necessidade de processamento de petróleo não estava sendo atendida. Foi aí que Rockefeller e sua família entraram em cena. Fundando a Standard Oil em 1870, a riqueza de Rockefeller explodiu e ele acabaria controlando 90% dos oleodutos e refinarias dos Estados Unidos. Depois que o monopólio de sua família foi quebrado por leis antitrust, em 1911, os Rockefellers continuaram a manter uma grande parte da produção nacional de petróleo. Na época de sua morte, em 1937, John Rockefeller era avaliado em 340 bilhões em dólares de hoje, ou 4 vezes o patrimônio do Bill Gates.
No entanto, no tempo desde esse recorde, um aumento na competição internacional e a falta de talento semelhante para as finanças pelos descendentes de Rockefeller fez a riqueza da família despencar para cerca de 11 bilhões, embora de alguma forma suspeitemos que eles se dão muito bem com apenas esses 11 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, a família Morgan. Filho de um banqueiro, não é surpresa que John Pierpont Morgan seguisse os passos de seu pai e se tornasse um banqueiro também. No entanto, ao contrário de seu pai, John fundaria uma das mais importantes instituições financeiras do mundo, a JP Morgan Company. Com certeza você já ouviu falar. Durante um susto em 1893 sobre a saída dos excedentes de ouro dos Estados Unidos para nações estrangeiras, a economia dos Estados Unidos parecia prestes a despencar. Mas nesses tempos terríveis, John viu uma oportunidade que nenhum outro viu. Montando um sindicato de banqueiros que incluía a família Rothschild, Morgan usou títulos dos Estados Unidos para recomprar ouro de investidores estrangeiros, restaurando assim a fé pública no dólar e estabilizando a economia. Essa troca de ouro e títulos, no entanto, permitiu que Morgan controlasse efetivamente o suprimento de ouro dos Estados Unidos, o que permitiu financiar a criação da US Steel e da General Electric, enquanto comprava todas as concorrentes, efetivamente assumindo dois dos setores financeiros mais importantes de toda a nação, aço e eletricidade. O controle de Morgan sobre o suprimento de ouro do país em um momento em que a economia nacional e a maioria das economias globais também estavam atreladas ao padrão ouro, permitiu que Morgan manipulasse a economia para aumentar ou diminuir o valor do dólar e os preços ao consumidor. Conhecido como um empresário antiético e cruel, Morgan comprou, intimidou ou superou qualquer concorrente, cortando empregos, reduzindo salários e geralmente eliminando qualquer coisa, mesmo que remotamente relacionado à segurança no local de trabalho. Rumores de que a família Morgan é aproveitadora de guerras e geralmente aposta em qualquer miséria humana que lhes renderá um único centavo são populares. E você sabe, dado o passado da família.